Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Então vamos aqui para mais um estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Estamos ainda no ano de 1858, no periódico de fevereiro. É a quarta parte desse estudo que estamos fazendo no periódico de fevereiro. Hoje nós vamos ver dois tópicos aqui do periódico de fevereiro, onde vai falar sobre palestras de além-túmulo da senhorita Clary, uma evocação, e vai falar sobre o Sr. Home, Daniel Douglas Home. Então vamos dando início aqui ao nosso estudo de hoje, a nossa leitura. Conforme aparecer algum dado mais importante, vamos fazer uma pausa para os devidos esclarecimentos. Então, palestra de além-túmulo. Senhorita Clary D, que se identificar, uma evocação. Então, anota. A senhorita Clary D, interessante menina, falecida em 1850, aos 13 anos de idade. Desde então ficou como o gênio da família, como se fosse um mentor, né? Um espírito protetor. Onde é evocada com frequência e onde dá um grande número de comunicações do mais alto interesse. A palestra que damos a seguir ocorreu entre nós a 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, que é médium. Então, a própria menina, né, a Clary, já desencarnada, ela se comunicava através do irmão, que era médium. Aqui não fala se ele era um médium de psicografia ou psicofonia, será pela escrita ou pela fala. Então vamos aqui, né, à evocação. Então a pergunta: tem uma lembrança precisa de sua existência corporal? E a resposta: o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e a proximidade de Deus. Esta condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? E a resposta do espírito: o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de um relance todas as passadas migrações, mas não pode ver aquilo que Deus lhe prepara. Para isto é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. Quer dizer, nem tudo é permitido ao espírito conhecer, nem uma boa parte do passado e nem o que vai acontecer no futuro. Sabe em que época será a sua reencarnação? E a resposta do espírito: em 10 ou em 100 anos. É mais ou menos nesse prazo que ela vai reencarnar. Na Terra ou em outro mundo? Num outro. Quer dizer, a reencarnação dela não será na Terra. O mundo para onde irá, comparado com a Terra, terá condições melhores, iguais ou inferiores? Muito melhores que as da Terra. Lá se é feliz. Então pode-se entender que ela cumpriu toda a etapa reencarnatória aqui na Terra, é um espírito já evoluído, que ela pode reencarnar num planeta mais avançado que a Terra. Pode ser um mundo de regeneração ou até um mundo feliz, mas não é na condição de um espírito puro ainda, porque ela ainda tem condição de reencarnar. Ela é um espírito errante, apesar de ela estar num patamar mais evoluído do que os espíritos aqui na Terra. Desde que aqui se encontra, está num lugar qualquer. Qual é ele? Estou em aparência etérea. Posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto para muito mais longe daqui com a velocidade do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. Então aqui confirma que a mediunidade do irmão é a psicografia. Ela está do lado direito do irmão e com o braço dele ela vai guiando, né, dá ali os impulsos para que ele escreva. E ela fala que o pensamento dela, numa condição mais elevada, ela consegue ir aonde quer muito rápido, né? A força do pensamento, o pensamento é muito rápido, então, assim como a velocidade do pensamento, ela consegue se deslocar com o espírito dela e expandir seu espírito muito mais longe, né? Consegue ver em distâncias muito longas. Isso é a condição de um espírito já elevado.
Este corpo etéreo de que se reveste permite-lhe experimentar sensações físicas, como por exemplo de calor e de frio? Quando me lembro muito de meu corpo, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de que, por algum tempo, ainda se está com ele. Quer dizer, ela ainda tem a condição, né, de sentir as sensações, mas apenas quando ela se lembra. Quando ela se liga, ela se lembra do corpo físico, ela sente uma sensação. Fora isso, não. Disse que pode se transportar com a velocidade do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório? Sim, é uma confirmação. Isso significa que o pensamento não está localizado no corpo, no cérebro, e sim no corpo mental que faz parte do espírito. Quando seu pensamento se dirige a alguma parte, como se dá a separação de sua alma? A aparência se esvai, o pensamento vai só. Quer dizer, o pensamento pode estar em um lugar e o corpo em outro. Mas isso que ela fala é a expansão. O nosso corpo, né, o espírito, conforme o grau evolutivo do espírito, ele pode se expandir muito. Imagine Jesus, o quanto se expande o espírito dele, né? Podemos dizer que Jesus está em vários lugares na Terra ao mesmo tempo. É como o Sol. Ele é um só, mas ele irradia em vários lugares ao mesmo tempo. E assim também é com o espírito evoluído. É, pois, uma faculdade que se destaca, o ser fica onde está? A forma não é o ser. Quer dizer, no formato, no ensino é o ser, né? O espírito é um todo. Né? O envoltório, o perispírito ali o espírito que está envolto pelo perispírito e a expansão, né? Através da aura que se expande muito o pensamento dele, os corpos astrais, como se dizem. Né? Mas como age esse pensamento? Não age sempre por meio da matéria? Não. Apesar que o espírito também é matéria, mas uma matéria quintessenciada, mais etérea, né? Mas não é através da matéria. Quando sua faculdade de pensar se destaca, você não age então por meio da matéria? E a resposta dela: a sombra se esvai e se reproduz onde o pensamento a guia. Desde que você tinha apenas 13 anos, quando seu corpo morreu, como é que, sobre perguntas tão abstratas, pode nos dar respostas que estão fora do alcance de uma criança da sua idade? Aí a resposta dela: a minha alma é muito antiga. Ela foi uma criança naquela existência, mas isso significa que ela teve muitas existências. E pelo fato de ela não reencarnar mais na Terra, mas num outro mundo mais evoluído, significa que é um espírito muito antigo, que já viveu muito, que já aprendeu muito. Entre suas existências anteriores, pode-nos citar uma na qual tivesse elevado ao máximo os seus conhecimentos? E a resposta dela: estive no corpo de um homem que tornei virtuoso. Depois de sua morte, estive no corpo de uma menina cujo rosto estampava a própria alma. Deus me recompensa. Quer dizer, conforme ela aproveitou aquela existência para fazer o bem, é como se Deus a recompensasse, né? Mas nós recebemos pelo aquilo que doamos, né? A partir do momento que viemos para reencarnar e cumprir toda a nossa etapa reencarnatória e até fazer um pouco mais, isso é um prêmio para o espírito, uma evolução dele. Poderia nos ser concedido vê-la aqui tal qual é atualmente? Poderia. Como seria possível? Depende de nós, de você ou das pessoas mais íntimas? De vocês. Quer dizer, teria que ter alguém ali, das pessoas que estão nessa reunião, que fosse doador de ectoplasma para que ela pudesse se fazer visível. O espírito sozinho não pode fazer isso, mesmo que ele tenha uma condição elevada. Precisa do fluido animalizado do encarnado, que seja um doador de ectoplasma, onde ela irá se materializar, onde ela possa se fazer visível. Mas isso dependeria deles, dos que estão ali. E a última pergunta dessa evocação: que condições deveríamos satisfazer para o conseguir? E a resposta dela: recolher-se algum tempo, com fé e fervor, ser menos numerosos, isolarem-se um pouco e arranjar um médio do gênero de Home. O médium Daniel Douglas Home era um
grande doador de ectoplasma. Então o número aqui não é uma condição ideal, tem que ser um número menor, porque as pessoas estariam mais concentradas. A reunião mediúnica não é um espetáculo para fazer aparições de espíritos, é para aprendizado para aqueles que estão ali. Então, como ela diz aqui, ser menos numerosos, se isolarem um pouco, e aqui a condição primordial, recolher-se por algum tempo com fé e fervor. Quer dizer, isso também não depende dela, depende de Deus conceder os bons espíritos. Então essa foi aqui o artigo onde fala da evocação da senhorita Claride. E agora o nosso próximo tópico, vemos aqui o artigo, que é um pouco extenso, que vai falar sobre o Sr. Home. Então vamos aqui ver esse artigo. O Sr. Home. Os fenômenos operados pelo Sr. Home produziram tanto maior sensação quanto é certo que vem confirmar os maravilhosos relatos de além-mar, quer dizer, que vem além do Atlântico, né? Do que falavam lá nos Estados Unidos, a cuja veracidade se liga uma certa desconfiança, até porque esse além-mar, Daniel Douglas Home era inglês, ele teria que atravessar ali o Canal da Mancha, né? Ao que separa o mar entre a França e o Reino Unido, a Grã-Bretanha. Ele nos mostrou que, pondo de lado a mais larga margem devido ao exagero, ainda ficava bastante para testar a realidade dos fatos passados, fora de todas as leis conhecidas. Falou-se muito do Sr. Home de várias maneiras, e nós confessamos que estava longe de provocar simpatia em todos. Nuns por espírito de sistema, noutros por ignorância. Nestes últimos queremos até admitir uma opinião conscienciosa, desde que por si mesmos não puderam constatar os fatos. Mas se, em tal caso, a dúvida é permitida, é sempre fora de propósito uma hostilidade sistemática e apaixonada. Em toda relação de causa, julgar sem conhecimento é falta de lógica e difamar sem provas é esquecer as conveniências. Quer dizer, eu não posso apenas não gostar de uma pessoa por sistema, né? Eu tenho que saber realmente o que se passa para fazer um julgamento sobre uma pessoa, conhecimento de causa. Por um instante, façamos a abstração da intervenção dos espíritos e não vejamos nos fatos relatados mais do que fenômenos físicos. Quanto mais estranhos forem eles, mais atenção merecem. Que os expliquem como quiserem, mas não os contestem a priori, se não quiserem que tal julgamento seja posto em dúvida. O que nos deve admirar e que nos parece ainda mais anormal que os fenômenos em questão é ver esses mesmos que incessantemente debateram contra a oposição de certos grupos científicos em relação às ideias novas, que continuamente lhes são lançadas em rosto, e isso em linguagem desmedida. Os dissabores experimentados por autores das mais importantes descobertas, e que a todo momento citam os Fulton e os Jenner e os Galileu. Escorregam também eles, quando ainda não há muito tempo diziam, e com razão, que quem quer que houvesse falado em corresponder-se de um extremo ao outro da Terra em alguns segundos teria passado por insensato. Se acreditam no progresso, do qual se dizem apóstolos, sejam então coerentes consigo mesmos e não atraiam para si o reproche que atiram aos outros de negar aquilo que não compreendem. Assim como negaram esses cientistas naquela época, Fulton, Jenner e o próprio Galileu Galilei, também negaram a existência de você poder se comunicar através do telégrafo, que foi uma invenção ali no século XIX, né? O código Morse também. Mas voltemos ao Sr. Home. Vindo a Paris em outubro de 1855, viu-se desde a chegada atirado num mundo mais elevado, circunstância que deveria ter imposto mais circunspeção no julgamento que lhe fazem,
porque quanto mais elevada e esclarecida é essa gente, menos suspeita de se ter benevolamente transformado em joguete por um aventureiro. Esta mesma posição suscitou comentários. Pergunta-se quem é o Sr. Home. Para viver numa sociedade, fazer viagens dispendiosas, disse que é necessário ter fortuna. Se não a tem, deve ter sustentado por gente poderosa. Sobre esse tema levantaram-se 1001 suposições, cada qual mais ridícula, que não disseram de sua irmã, que ele foi buscar há cerca de um ano. Olha só, faziam calúnia, maledicência sobre ele, né? Tanto falavam com dele como da própria família. Dizia-se que era uma médium mais possante que ele, que os dois deveriam realizar prodígios que fariam empalidecer os de Moisés. Mais de uma vez nos dirigiram perguntas a tal respeito. Eis agora a nossa resposta. Vindo à França, o Sr. Home não se dirigiu ao público. Ele nem gosta e nem procura a publicidade. Então, Allan Kardec, através da Revista Espírita, vem esclarecer quem era do Sr. Home. Então, tirar tudo que foi falado dele ali, através de maledicência, de julgamento, e esclarecer quem realmente era essa personalidade do século XIX. Se tivesse vindo com propósito de especulação, teria corrido o país, servindo-se da propaganda. Teria procurado todas as oportunidades para se manifestar, e, no entanto, ele as evita, quer dizer, ele não procurava o público, ele fugia dele. Teria estabelecido um preço às suas manifestações, ao passo que nada pede a ninguém. Apesar de sua reputação, o Sr. Home não é o que se pode chamar um homem público. Sua vida privada pertence exclusivamente a ele. Desde que nada pede, ninguém tem o direito de perguntar como vive sem cometer uma indiscrição. É mantido por gente poderosa? Isso não nos interessa. Tudo quanto podemos dizer é que nessa sociedade de escola, quer dizer, a alta sociedade daquela época, ele conquistou simpatias reais e fez amigos dedicados, ao passo que com pelotiqueiro a gente paga, diverte-se e acabou-se. No Sr. Home vemos apenas um homem dotado de uma faculdade notável. O estudo dessa faculdade é tudo quanto nos interessa e tudo quanto deve interessar aos que não são movidos apenas por sentimentos de curiosidade. Quer dizer, isso daqui não era um folhetim para falar de pessoas, né, famosas, levantar fofocas. É uma revista de estudo, então o que interessava ao Allan Kardec eram os fenômenos que ele produzia. Como ele vivia, quem o sustentava, isso pouco importava. Ele queria saber dos fenômenos, como o Sr. Holmes produzia. A história ainda não abriu para ele o livro de seus segredos. Até lá ele pertence à ciência. Quanto à sua irmã, eis a verdade. É uma menina de 11 anos que ele trouxe a Paris para sua educação, de que está encarregada ilustre figura. Ela sabe apenas em que consiste a faculdade do irmão. Como se vê, é tudo muito simples e muito prosaico para os amantes de maravilhas. Agora, por que o Sr. Home teria vindo à França? Não foi para tentar fortuna, como acabamos de provar. Para conhecer o país, mas ele não o percorre. Sai pouco e não tem absolutamente hábitos de turista. O motivo patente é o conselho dos médicos, que acham o clima da Europa necessário à sua saúde, mas os fatos mais naturais são por vezes providenciais. Pensamos, pois, que se ele veio é porque devia vir. A França, ainda em dúvida no que concerne às manifestações espíritas, precisava que ele fosse desferido um grande golpe. Foi o Sr. Home quem teve essa missão. E quanto mais alto foi o golpe, maior foi a sua repercussão. A posição, o crédito, as luzes do que o acolheram e que se convenceram pelas evidências dos fatos abalaram as convicções de muita gente, mesmo entre as pessoas que foram testemunhas oculares. Terá, pois, sido a presença do Sr. Home um poderoso auxiliar na propagação das ideias espíritas.
Se não convenceu a todo mundo, lançou sementes que frutificarão tanto mais quanto mais se multiplicarem os médiuns. Essa faculdade, como dissemos a Lures, não constitui privilégio exclusivo. Existe em estado latente, quer dizer, está adormecido em todo mundo, né? E em diversos graus numa porção de indivíduos, esperando apenas ocasião de se desenvolver. O princípio está em nós, por efeito mesmo da nossa organização, quer dizer, uma condição orgânica de todo ser humano. Está apenas adormecido. Está na natureza. Todos o temos em germe e não está longe o dia em que veremos surgirem médios de todos os lados, em nosso meio, em nossas famílias, entre os pobres como entre os ricos, a fim de que a verdade seja por todos conhecida, porque conforme o que está anunciado, é uma era nova, uma fase nova que se inicia para a humanidade. Passado aí praticamente 150, 160 anos, ainda se duvida de mediunidade ainda, em pleno século XXI. E como diz aqui, isso daqui vai ser tão normal que vai aparecer em todas as famílias, em todas as classes sociais. A evidência e a vulgarização dos fenômenos espíritas darão novo curso às ideias morais, como o vapor deu novo curso às indústrias. Se a vida privada do Sr. Home deve estar fechada às investigações de uma indiscreta curiosidade, há certos detalhes que, a justo título, podem interessar ao público e para a apreciação dos fatos. O seu conhecimento pode ser mesmo útil. O Sr. Daniel Douglas Home nasceu a 15 de março de 1833, perto de Edimburgo. Ali na Escócia ele nasceu, né? Então ele era escocês, um cidadão britânico. Tem, pois, atualmente 24 anos, aqui no ano de 1858, quando foi escrito esse artigo. Descende da antiga e nobre família dos Douglas da Escócia, outrora soberana. É um moço de estatura mediana, louro e cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica. É de compleição muito delicada, de costumes simples e meigos, de caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato das grandezas nem lançou arrogância nem ostentação. Dotado de excessiva modéstia, jamais faz praça de sua maravilhosa faculdade, jamais fala de si mesmo. E se numa expansão de intimidade, conta casos pessoais. Falo com simplicidade e jamais com a ênfase própria das criaturas com as quais a malevolência procura compará-lo. Muitos fatos íntimos de nosso conhecimento pessoal provam seus sentimentos nobres e a elevação de sua alma. Nós o constatamos com tanto maior prazer quanto mais se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Quer dizer, era uma pessoa simples, né? Não gostava de ostentação e apesar de ser de uma família de nobres, já foram nobres ali na Escócia, ele tinha simplicidade, né? Os fenômenos de que o Sr. Home é instrumento involuntário por vezes têm sido contados por amigos muito zelosos, com um entusiasmo exagerado, do qual se apoderou a malevolência. Quer dizer, muitos fatos extraordinários vinham através da boca de outras pessoas, dos seus amigos, não dele. Ele mesmo era uma pessoa discreta. Sendo como são, não necessitam de amplificação, mais nociva do que útil à causa. Com o nosso fim, é o estudo sério de tudo quanto se liga à ciência espírita, nos fecharemos na estrita realidade dos fatos constatados por nós mesmos ou por testemunhas oculares mais dignas de fé. Podemos, pois, comentá-los com a certeza de que não estamos raciocinando sobre coisas fantásticas. O Sr. Home é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, sem excluir por isto as comunicações inteligentes. Mas as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras uma aptidão toda especial. Quer dizer, ele era mais um médium de efeitos físicos, né? Sob sua influência, ouvem-se os mais estranhos ruídos, o ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lado a outro, através do espaço,
Instrumentos de música produzem sons melodiosos. Aparecem seres do mundo extracorpóreo, que os espíritos, né, se materializavam. Falam, escrevem, por vezes nos abraçam até produzir dor. Quer dizer, numa condição de materialização que até era possível ser tocado e sentir ali, né, o abraço do espírito. Muitas vezes ele próprio é visto em presença de testemunhas oculares, elevado a vários metros de altura, sem qualquer sustentáculo. Quer dizer, ele era um médium que conseguia se levitar alturas muito grandes. Do que nos tem sido ensinado sobre a classe de espíritos que em geral produzem tais manifestações, não se deve concluir que o Sr. Home só esteja em contato com essa classe ínfima do mundo espírita. Seu caráter e as qualidades morais que o distinguem, ao contrário, lhe devem conciliar as simpatias de espíritos superiores. Quer dizer, não é porque ele era um médium de efeito físico que ele tinha contato apenas com espíritos inferiores, os batedores, dos fenômenos de tipologia. Pela sua moral, pela sua discrição, ele também era assistido por espíritos superiores, tal a sua condição, né? Para estes últimos, ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos aos cegos de maneira enérgica, sem que por isso esteja privado de comunicações de ordem mais elevada. Foi uma missão que aceitou. Missão não isenta de tribulações, nem de perigos, mas que realiza com resignação e perseverança, sob a égide do espírito de sua mãe, seu verdadeiro anjo da guarda. Quer dizer, a própria mãe dele, já desencarnada, era sua mentora. A causa das manifestações do Sr. Home lhe é inata. Sua alma, que parece não se prender ao corpo, senão por fracos liames, tem mais afinidade com o mundo espírita que com o mundo corpóreo. Eis porque se desprende sem esforço e mais facilmente que os outros entra em comunicação com seres invisíveis. Podia-se dizer que ele estava mais conectado ao mundo espiritual do que ao mundo material, né? Essa faculdade se lhe revelou desde a mais tenra idade. Aos 6 meses, seu berço se balançava sozinho, na ausência da pajem, né, da babá, e mudava de lugar. Em seus primeiros anos era tão débil que apenas se sustinha. Sentado no tapete, quando não alcançava os brinquedos, estes vinham pôr-se ao seu alcance. Aos 3 anos teve suas primeiras visões, cuja memória não conservou. Tinha 9 anos quando a família se mudou para os Estados Unidos. Lá continuaram os mesmos fenômenos com intensidade crescente, à medida que avançava em idade, mas a sua reputação como médium só se criou em 1855, época em que as manifestações espíritas começaram a se popularizar naquele país. Em 1854 ele veio à Itália, como dissemos, por motivo de saúde. Espantou Florença e Roma com verdadeiros prodígios, convertido ao catolicismo nessa última cidade, porque lá achavam que era coisa do demônio, né? Por isso que foi convertido ao catolicismo. Tomou o compromisso de romper relações com o mundo dos espíritos, que ele fez uma promessa. Se ele se convertesse ao catolicismo, com fervor, com fé, os espíritos iriam parar de agir sobre ele, o que não ocorreu, né? Realmente, durante 1 ano parece ter sido abandonado por seu poder oculto, mas como tal poder está acima de sua vontade, no fim desse tempo, conforme lhe havia anunciado o espírito de sua mãe, as manifestações reapareceram com uma nova força. Sua missão estava traçada, e está marcado entre aqueles que a providência escolheu para nos revelar, por sinais patentes, o poder que se supõe a todas as grandezas humanas. Se o Sr. Home fosse, como pretendem os que julgam sem ver, somente um hábil prestidigitador, quer dizer, um falsário, né? Teria sempre, sem a menor dúvida, mágicas prontas em sua sacola. Entretanto, não é senhor de as produzir à vontade. Lhe seria impossível dar sessões regulares, pois muitas vezes, no momento exato em que tivesse necessidade de sua faculdade,
essa poderia faltar. Quer dizer, não era na hora que ele queria, né? Muitas vezes acontecia de forma involuntária. Por vezes, os fenômenos se manifestam espontaneamente, no momento em que menos se espera, enquanto que de outras vezes é incapaz de os provocar, o que é uma circunstância pouco favorável para quem quisesse fazer exibições à hora certa. Uma prova temos no fato seguinte, tomado entre centenas de outros. Havia mais de 15 dias que o Sr. Home não obtinha qualquer manifestação, quando, almoçando em casa de um amigo com 2 ou 3 pessoas conhecidas, de repente ouviram-se pancadas nas paredes, nos móveis e no teto. Parece que voltam, disse ele. Nesse momento, o Sr. Home estava sentado num canapé com um amigo. Um criado trouxe a bandeja de chá e prepara para a colocar sobre a mesa, no meio do salão. Conquanto muito pesada, esta se levanta subitamente do solo, elevando-se a cerca de 20 ou 30 centímetros, como se tivesse sido atraída pela bandeja. Apavorado, o criado deixou a bandeja cair, e de um salto a mesa se atira para o canapé e vem pousar diante do Sr. Holmes, seu amigo, sem que coisa alguma do que estava em cima se tivesse desarranjado. Inquestionavelmente, este fato não é o mais curioso de quantos temos ouvido, mas apresenta esta particularidade digna de menção: é que se produziu espontaneamente, sem provocação, num círculo íntimo, onde nenhum dos assistentes, 100 vezes testemunhas de fatos idênticos, necessitava de novas provas. Certamente não era o caso de o Sr. Holmes demonstrar das suas habilidades, se habilidades existem. Então esse aqui foi o relato de Allan Kardec sobre a pessoa de Daniel Douglas Home, falando que ele não era um falsário, uma pessoa simples. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa parte 4 do estudo da Revista Espírita de fevereiro de 1858. No nosso próximo vídeo, iremos ver mais 2 artigos, né? Os 2 últimos artigos aqui que encerra a Revista Espírita de fevereiro de 1858, onde vai falar de manifestação dos espíritos. A primeira, que é a resposta ao Sr. Viennet por Paul Augues. E a segunda é uma resposta aos leitores da Revista Espírita de uma carta que haviam enviado depois de lerem o periódico de janeiro. Então a resposta veio no periódico seguinte, onde encerra a Revista Espírita de fevereiro de 1858. Então vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais essa oportunidade. Se for da vontade do Pai, que possamos estar reunidos no nosso próximo vídeo para dar continuidade do nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, já encerrando ali o periódico de fevereiro de 1858. Então vamos agradecendo ao Pai e a Jesus nosso Mestre, dizendo sempre graças a Deus e graças a Jesus.